Muitos trabalhadores, quando por algum motivo de saúde têm que ficar afastados do trabalho, temem ser demitidos. Em casos de acidente do trabalho, por exemplo, o empregador não pode demitir durante um ano após o retorno desse funcionário. Clodoaldo é ajudante de pedreiro. Há 2 meses, ele sofreu um acidente de trabalho enquanto derrubava uma parede. Afastado do emprego, ele recebe o salário pelo INSS e aguarda a liberação dos peritos para voltar ao trabalho. Mas ele tem uma preocupação de ser demitido quando retornar à empresa. Isso que eu espero, mas vamos aguardar, porque eu mesmo estou trazendo o CAD para o INSS para ter as minhas garantias, né? Porque senão, hoje em dia, tudo é possível. Ele me deu garantia que vou retornar normalmente o meu patrão, mas por isso que eu estou garantindo logo, porque hoje em dia você não pode confiar nas empresas, não. A situação também se repete com Enaldo, vítima de um derrame que paralisou o lado esquerdo. Ele também acredita que não pode voltar para a função de motorista na empresa que trabalhava. Ninguém vai querer receber uma pessoa praticamente deficiente, né? Que está comprovado que eu tenho uma deficiência. Já Everardo, desde 2008, não consegue mais trabalhar. Ele foi diagnosticado com LER, lesão por esforço repetitivo. Funcionário da Caixa Econômica Federal, ele foi impedido de voltar ao trabalho pelo médico da empresa, mas o perito do INSS diz que ele está capaz de exercer as funções. Que eu não posso mais trabalhar com movimentos repetitivos. E tenho um certificado de reabilitação do INSS para trabalhar sem esforço repetitivo. E tenho determinações médicas para trabalhar sem usar braços. Como um advogado trabalha sem usar braços? Não me foi ensinado. Essa representante do INSS explica que em casos de acidente de trabalho, a lei é clara. A empresa não pode demitir o funcionário durante os 12 meses após a volta ao trabalho. No caso do acidente de trabalho, está bem estabelecido por lei, a estabilidade de 12 meses. Então, a empresa não pode demiti-lo. E o Jornal da Justiça continua abordando mais esse assunto. A gente recebe aqui na bancada o doutor Luiz Antônio Muniz Machado, advogado, especialista em direito previdenciário. Doutor Luiz, obrigado pela sua participação aqui no Jornal da Justiça. A gente está contando aí histórias de acidente de trabalho. Não pode demitir durante 12 meses. Mas como readequar esse funcionário à função que ele tinha antigamente? Olha, Fred, isso é uma função do INSS. O INSS tem um programa que reabilita quando o empregado sofreu um acidente de trabalho e ele não pode retornar para a mesma atividade. Mas, com o poder da reabilitação, ele tem que ser readmitido e executar essa nova atividade para a qual ele está reabilitado. Ele não pode ser demitido, tem um prazo aí de 12 meses. Mas se ele não puder também executar a função que ele executava antes do problema, como é que fica a empresa nesse caso? Ela é obrigada a encontrar uma outra função para esse empregado, porque senão ela vai ser obrigada, se ela demiti-lo, ela vai ser obrigada a contratar alguém que também tenha sido reabilitado. Por conseguinte, não há nenhuma vantagem para a empresa demitir alguém que esteja reabilitado. No caso da empresa que demite o funcionário logo que ele volta, é passivo de quê? Ele é passivo de reintegração. Se o empregado retornar, ele é passivo de ser determinada a reintegração ao trabalho. E se o juiz entender que não há mais ambiente entre as partes, entre o empregador e o empregado, ele condena a empresa a pagar uma indenização correspondente ao tempo em que ele teria direito à estabilidade. E quando esse funcionário ele se acidenta na vida, um acidente de ordem de uma viagem pessoal, e ele fica afastado depois que ele volta, tem esse prazo também, essa carência de 1 ano para que ele possa ser demitido ou não? Não, se o afastamento dele for em função de uma doença ou de um acidente não vinculado à sua atividade profissional,
ele vai ser um perceptor do auxílio doença. E quando ele retornar, aí sim ele pode ser demitido se ele não for portador de uma das doenças que lhe dá uma certa segurança por força da própria jurisprudência, que é, por exemplo, câncer, HIV, que impede a demissão sob o fundamento de que há discriminação em relação a esse tipo de doença. Vou explicar para quem está assistindo a gente, doutor, o que é o chamado limbo, que é uma decisão do médico do INSS e do médico da empresa. Quando há relatórios divergentes, qual é o que prevalece? Prevalece o laudo da Previdência Social, que a legislação regula essa situação e determina que a Previdência Social, a perícia da Previdência Social, é que tem poder de definir. Entretanto, se houver uma divergência acentuada, o que pode ser utilizado é a via judicial para que haja uma decisão em relação à divergência de laudos. O juiz aí pode nomear um perito independente e que vai ser o fiel da balança para decidir quem tem razão, se a perícia do INSS, se o laudo do médico particular. Mas seria uma terceira versão, Seria então. uma terceira versão. Isso o empregado tem o direito de pedir? Tem o direito, mas ele tem que entrar na via judicial. Se houver essa divergência, ele tem que buscar a via judicial para que haja uma perícia por intermédio de um processo judicial. Só com a justiça? Só com a justiça. Informalmente não consegue? Ele não tem. Qual é o prazo de estabilidade? Por exemplo, vamos imaginar uma pessoa que tenha um câncer ou tenha adquirido HIV. Ela se trata, depois volta a trabalhar. Ela tem algum tipo de imunidade ou não? Esse foi o fundamento que eu me referi há pouco. Quem tem um tipo de doença, cardiopatia grave, exemplo, câncer, HIV, certos tipos de doença, é considerada a demissão desse empregado como uma demissão discriminatória. Em função, ele está sendo demitido em função da doença. Se isso acontecer, ele tem direito de ser reintegrado e ter o salário, salvo se a empresa justificar a demissão daquele empregado portador de uma doença grave. Por exemplo, se a empresa se reorganiza e terceiriza um setor que até então ela mantinha. Então, aí não é uma demissão por discriminação, e sim uma demissão em função da reorganização. Aí, nesses casos então, que o senhor citou, dessas doenças, o funcionário não pode ser demitido? Não pode ser demitido, não pode ser demitido. A jurisprudência vem construindo esse conceito, essa proteção ao empregado, que se houver discriminação por sua doença, ele tem o direito de ser reintegrado. Dr. Luiz Antônio Muniz Machado, obrigado pela sua participação aqui com a gente, seja sempre bem-vindo. Disponha sempre. Boa tarde. Boa tarde. O